Olá pessoal, eu sou o Pacete e esse é mais um episódio do Tech for Business, o videocast quinzenal oferecido pela Sonda Brasil. E o episódio de hoje é Smart Cities e mobilidade. Na verdade, sempre que eu falo desse assunto, eu gosto de desconstruir. Smart City, cidade inteligente, o que é, do que a gente está falando, sendo que a gente repete muito esse termo. E hoje eu tenho um especialista aqui, um acadêmico, que vai nos ajudar a entender o impacto desse assunto, não só do ponto de vista técnico para cidades, mas para a nossa vida como um todo. Dr. Cláudio Luiz Marte, professor do Departamento de Engenharia de Transportes da Escola Politécnica da USP. Dr. Cláudio, bem-vindo ao Tech for Business, obrigado pela presença, viu? Bom dia, prazer estar aqui. Já se habituou um pouquinho com os nossos bastidores de gravação, de podcast? Já me habituei aqui. A conversa aqui é muito fluida, é um Ok. papo, na verdade. Doutor, conta um pouquinho da sua relação, do ponto de vista de carreira, de pesquisa, de estudo, com esse tema, cidade inteligente, mobilidade. Que momento que a gente começa, olhando na tua carreira, que a gente começa a falar um pouco mais de Smart City, nessa forma do termo? Bom, obrigado por estar aqui, né? Então, acho que é uma oportunidade da gente falar um pouquinho sobre esse tema. Eu ministro a disciplina Cidades Inteligentes na USP. Eu e um outro colega, a gente ministra exatamente esse tema. Além dessa disciplina, a outra disciplina é transportes inteligentes. Então, é aquela história que a gente se apoia na tecnologia para alavancar novas coisas, né? Eu gosto de lembrar que eu acho que assim, a ONU diz que a gente está trazendo as pessoas do campo e as pessoas vão morar onde? Nas cidades. Então as cidades precisam ser acolhedoras. Então acho que você começou falando da ideia da cidade que não é só tecnologia, eu acho que é isso mesmo. Então é a cidade sustentável. A palavra hoje é resiliência. Resiliente, quer dizer, você está apto, de alguma maneira, a resistir, talvez não à catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas, em certa medida, resistir a essas intempéries, resistir aos problemas sociais que cada vez vão se avolumar mais. Então, eu acredito que as cidades elas precisam se preparar para isso. Eu sou engenheiro eletrônico, né? Mas fiz toda a minha carreira voltada para a engenharia civil, tanto que eu estou no departamento de engenharia civil. E eu comecei com automação predial na questão do meu mestrado, mas já no doutorado eu já comecei a falar sobre rodovias e a parte de aplicação de tecnologia, de computação na área de transportes. E hoje eu mexo basicamente com simulação. Então a gente, por exemplo, está simulando agora a cidade de Santo André para fazer umas experiências na questão do transporte compartilhado, na questão o que é um termo novo hoje, chamado mobilidade sob demanda. Assim como tem muitos serviços na área de telecomunicações sob demanda, a gente está fazendo isso. E trabalhos com a companhia de engenharia de tráfego para, por exemplo, melhorar a vida do pedestre em determinados cruzamentos semafóricos, onde a gente poderia tentar fazer uma inversão, dar prioridade para o pedestre em vez de dar prioridade para o automóvel ou para outros meios motorizados. Então, esse tem sido o meu envolvimento com essa área. Sabe o que é interessante aqui? Você usou, logo no início, você já usou o termo acolhedor, né? Uma cidade acolhedora. E aqui a gente já desconstrói um pouco essa ideia de que cidade inteligente é apenas tecnologia. Não, na verdade tem uma série de outros elementos, mas o acolhedor aqui me chama atenção. Na prática, o que é uma cidade acolhedora? Eu entendo assim, paciente, que essas cidades elas vão receber cada vez mais um fluxo de pessoas que vieram de uma região rural. Na China, por exemplo, essas pessoas estão sendo deslocadas paulatinamente para novas cidades que estão sendo criadas. No Ocidente, e a maior parte, acho que, dos países do mundo, a gente tem cidades que recebeu um afluxo muito grande, essas pessoas foram para habitações inapropriadas, e a gente tem que resgatar tudo isso, e em especial uma coisa que eu penso que aí sim entra a tecnologia. Quando a gente fala tecnologia, normalmente acho que na cabeça das pessoas vem sempre o aspecto computação. Então acho que a gente, vamos também dizer o seguinte, a gente precisa de cada vez mais tecnologias em várias áreas. Quer dizer, a gente não dá um tratamento adequado para o lixo, a gente não dá um tratamento adequado para condições sociais
inapropriadas, e é tudo isso que a gente vai aplicar diferentes tipos de tecnologia. Em especial na área de computação, eu entendo que a informação, que hoje ela é muito gratuita nas redes sociais ou em várias outras mídias, ela pode, de certa maneira, ser disponibilizada não para invasão da privacidade, né? Como a gente está fazendo com as câmeras hoje, que eu acho que é uma coisa que não deveríamos estar, ou pelo menos a gente deveria ter uma legislação mais rígida. Eu tenho um aluno de mestrado, por sorte é um aluno que já foi secretário dos transportes, ele teve na China e ele estranhou a quantidade de câmeras nos postes, né, olhando o que as pessoas estão fazendo. Bom, acho que se o Estado democrático passa por uma necessidade de ter um controle assim muito grande, eu não sei, isso aí é uma questão meio polêmica, mas eu ia citar apenas o seguinte, quer dizer, os dados, né, de movimentação das pessoas, elas podem, citei movimentação porque aí a gente já chega na história da mobilidade inteligente, quer dizer, eu preciso, se eu soubesse mais ou menos que hora que você precisava sair de casa para chegar aqui hoje, então talvez a cidade poderia dar um jeito de posicionar o sistema de transporte para te atender. E não o que a gente vê quase todo dia na cidade, como foi hoje, por exemplo, que dá um problema na estação Tiradentes do metrô e a linha azul entope de gente e tal. Porque talvez se as pessoas fossem avisadas, né, se ela tivesse de alguma maneira um guia, né, ela poderia talvez procurar outros caminhos, e mais do que procurar outros caminhos, eu entendo que aí está uma oportunidade de negócios para você fazer novos negócios, que não precisam necessariamente estar na mão das big tech só. Né? Muitas camadas aqui. Muitas camadas. Deixa eu né? puxar só. É interessante você mencionar a China. Eu gosto muito de falar da China. Eu tive a oportunidade de ir para lá também. E a gente sempre usa a China para fazer uma comparação, né? Na China o varejo é dessa forma, a tecnologia é dessa forma, mas sempre tem um parênteses aqui, né? Porque contextos políticos, sociais e culturais, eles mudam também a forma como você lida com o assunto. Então é sempre interessante, sim, falar da China, mas como o senhor fez, né? Ter uma ponderação de que as realidades elas são diferentes. E aqui, em todos esses exemplos, deixa claro que tem muitas complexidades. De fato, né? Hoje nós temos muitos dados, muita informação, muitos aplicativos, existe uma camada de inteligência. E aí a pergunta, e talvez a pergunta de milhões aqui, por que hoje a gente ainda tem todos esses desafios de comunicação com o cidadão, problemas de transporte, sendo que nós já temos muitos dados, né? Aqui a gente está falando de gestão, de governança, de plano diretor. Qual que é o desafio hoje para que as nossas cidades sejam de fato inteligentes, considerando que a gente já tem informação? Eu tenho um aluno de mestrado trabalhando nisso, na questão do seguinte, quer dizer, a gente quer aproveitar os dados, por exemplo, da telefonia celular para fazer processos de concessão de rodovia. Então, eu acho que ele explorou isso bem no aspecto seguinte, quer dizer, é um dado que nasceu com uma outra finalidade. E a gente está tentando, a partir daí, por exemplo, num primeiro momento, alguns alunos, um aluno especificamente, que trabalhava na Secretaria de Logística e Transportes, ele fez uma dissertação mostrando o seguinte, quer dizer, com os dados do pedágio e dados de radares, eu poderia, por exemplo, entender qual é o fluxo, por exemplo, numa rodovia tipo a Bandeirantes, por exemplo. Então, de onde aquelas pessoas estão vindo em Campinas e para onde elas estão indo aqui em São Paulo. Então, eu teria isso muito bem calibrado. Isso é, digamos assim, o primeiro nível. O segundo nível é o que esse aluno agora já quer fazer. Com dados da telefonia celular, a gente entender se o cara está se deslocando de carro, de caminhão com poucos eixos ou um caminhão já com muitos eixos. Né? Então já é um segundo nível. Mas veja, então nós estamos aproveitando dados que nasceram com uma outra finalidade, nasceram com ideia de tarifação, toda uma aplicação para a área de telecom e que a gente vai tentar aproveitar para uma outra área, tipo concessão de rodovias. Então talvez a dificuldade está aí. A gente tem que aproveitar dados que às vezes existem aí, mas eles não nasceram exatamente para aquilo que a gente quer.
Então aqui isso é interessante, tem o dado em si, ele está aí, né, os dados existem, talvez para outra finalidade. Onde que entra aqui, e aí o ponto que você trouxe das oportunidades de negócio também, e parte do nosso público aqui é o público da tecnologia, né. O que que tem aqui de oportunidade e o que você diria para esses profissionais de tecnologia que, o que que depende deles aqui, né? Olhar para a cidade de uma forma mais ampla, entender, olha, esse dado aqui de uma rodovia específica, ele pode ter eu posso destinar esse dado para uma outra estratégia. Qual que é o pensamento aqui? Eu acho que eu vim dessa área de computação, né, e tive uma dificuldade durante um tempo que eu passei como diretor no IPT, no Instituto de Pesquisas Tecnológicas, à frente de uma área de computação, que era exatamente mostrar o seguinte: o pessoal da área de computação tem a ideia que é o seguinte: é possível resolver qualquer problema, né? Quer dizer, mas hoje, estando mais à frente de processos que eu acho que tem muito mais a ver com esse mundo de mobilidade no aspecto mobilidade física, né? Olhando a coisas que quando eu saí do IPT, por exemplo, que a gente trabalhava muito com aspectos de concessão, na USP eu fui trabalhar com transporte de passageiros, que era a coisa que eu senti, vislumbrava. E continuo trabalhando, né? Falei agora da mobilidade como serviço, ou seja, olhar com mais atenção essa questão do transporte compartilhado. Então, acho que, assim como eu falei do entendimento dos dados, é o entendimento do seguinte: eu tenho, digamos que eu tenho uma fonte de informação, só que eu preciso conhecer exatamente a área que eu preciso aplicar. Então, acho que o grande trabalho, acho que o grande assim, que eu acho que poderia ser a palavra correta seria assim, um desafio para o profissional de TI é olhar com um pouco mais de carinho e dizer o seguinte: deixa eu entender um pouco mais aqui a necessidade. Que eles fazem isso, sabe? Levantamento de necessidades do cliente. Só que o problema é o seguinte: agora é um cliente assim um pouco disperso, não é exatamente uma empresa, é uma sociedade, é uma necessidade que pode estar ocorrendo. Por exemplo, algumas startups nasceram aqui no Brasil com a questão do seguinte, de providenciar o dado do seguinte, que é que hora que está chegando o ônibus, que hora que eu tenho que pegar esse ônibus. Então, isso nasceu e a gente acabou não criando ou não soube criar um modelo de negócios, e eu acho que isso não adianta a gente querer jogar só a culpa no governo, porque o governo também está acompanhando um monte de coisa que às vezes ele não tem nem corpo técnico direito para entender o que está acontecendo, né? Ontem, por exemplo, a gente recebeu o pessoal lá na universidade, o pessoal da Infra, que veio falar da questão de como que eles estão pensando em acompanhar 38 produtos da cadeia produtiva do Brasil como um todo, para poder melhorar a infraestrutura. É um desafio, a gente faz simulações, faz uma série de coisas, mas eu acho que assim, você tem que entrar muito profundamente na questão seguinte e tentar entender como é que eu poderia gerar valor para as pessoas. Eu acho que é isso. Como é que eu gero valor para as pessoas? Eu acho que é aí que, às vezes, a mentalidade da tecnologia de antigamente, que assim, eu não tinha o equipamento, então eu não tinha um negócio chamado Walkman, né? Aí o que a empresa falou? Bom, vou botar isso aqui no mercado, isso aqui vai revolucionar. Isso talvez hoje mudou um pouquinho, porque a gente precisa ser um pouco mais, talvez, assertivo e dizer, não, eu não vou vir com uma tecnologia que talvez faça muitas coisas que as pessoas não querem, eu preciso ir com alguma coisa que as pessoas querem e que vai trazer algum valor para a sociedade. Agora uma dúvida aqui, e aí aqui tá claro que temos tecnologia, temos as informações, mas são vários interlocutores, né? Muito. Tem o governo, A tem sociedade a civil, sociedade civil, a academia, os as grupos, as empresas. Tem um desafio aqui. Talvez para quem está de fora e possa trazer solução, que barreira que eu preciso desconstruir aqui? Talvez aquela sensação não, eu não vou dialogar com o governo porque é muita burocracia, ou não, eu tenho agências, eu tenho formas de fazer isso, ou seja, mudou, né? O governo está disposto a dialogar, trazer inovação. Em outras palavras, essa ideia que a gente tem às vezes de que o tema cidades e mobilidade ele está muito restrito a uma questão política governamental, por que a gente tem que pensar diferente também, para poder se aproximar? Talvez aí é exatamente a questão de ter as parcerias público-privadas, de ter a questão de que você pode talvez
colocar produtos e serviços que sejam muito, muito úteis à sociedade. Um exemplo que me veio à cabeça que eu ia falar agora, né? Então, naqueles desmoronamentos no Rio de Janeiro, nas chuvas de alguns anos atrás, teve uma pessoa, né, que ele podia ter pegado as coisas da casa dele e salvado. Ele não fez isso. Ele saiu com um alto-falante pela cidade dizendo, ele era um radioamadorista, ele sabia o que estava acontecendo, né, nas cidades mais para cima da cidade que ele morava. Então ele saiu pela cidade dizendo, gente, cai fora daqui porque o negócio vai vir muita água e lama junto, né? Então são esse tipo de coisa que hoje a gente tem que imaginar o seguinte, eu vou precisar, as cidades, as comunidades vão precisar desse tipo de tecnologia, né? Ou seja, e aí nós já tivemos alguns exemplos do tipo algo que foi preparado, né, que seria assim, um novo tipo de rádio, que em vez de estar o painel de mensagens variáveis na rodovia, ele estaria dentro do seu rádio. Isso interessava a indústria eletroeletrônica, interessava a indústria automobilística, mas o governo teve dificuldade de dizer o seguinte, qual seria o modelo de negócios que eu poderia criar? Um modelo onde quem precisa da informação paga por ela, como na Inglaterra, ou um modelo onde o governo paga todas essas informações que as rádios estariam transmitindo e a pessoa recebe isso de graça. Então a gente não conseguiu criar esse modelo de negócio. Mas eu, pensando hoje, penso assim, às vezes para o governo, não que a Anatel estava desprovida de elementos bons, ela tinha assim, bons profissionais lá, mas na hora que você vai pensar nesse modelo de negócio, a gente precisava ter mais os empreendedores mesmo que assim, olha e fala, bom, o que eu consigo extrair desse dado? O setor financeiro está hoje muito, muito rápido em dizer o seguinte, ele tem aquela montanha de dados e começa a aplicar a tal da inteligência artificial para tirar correlações que ele nem imaginava. A gente talvez precise aplicar um pouco dessas tecnologias novas para exatamente... Vamos ver se a gente consegue desenhar esses novos modelos de negócio. Então tá aí. Desenhar novos modelos de negócio. Aqui, acho que tá muito claro aqui as camadas, né? Tão claras as camadas aqui, porque a gente está falando de muita interlocução. Você mencionou, professor, as Big Techs, que a gente não pode depender só das Big Techs, e aí é interessante o quanto que elas contribuíram para a gente evoluir nessa conversa de cidades inteligentes, né? Se a gente tem um Google hoje, se a gente tem um Waze, se a gente tem uma inteligência na forma como as pessoas se movimentam, tem esse mérito, mas por que o senhor destaca isso, né? A gente não pode depender somente das Big Techs quando a gente fala especificamente de tecnologia e cidades. Esse é um conceito que eu acho que eu aprendi com uma concessionária de rodovias aqui em São Paulo, onde cada vez que ela tinha que consertar alguma coisa lá no sistema dela, de controle da rodovia, vinha algum europeu cobrando em euros. E ela falava, mas espera lá. Aí ela chegou na seguinte conclusão, que eu acho uma conclusão muito interessante. O sistema é da empresa, mas o dado é dela. Eu falei, o dado é meu. É da minha rodovia, sou eu que tenho que cuidar. Então, nesse centro de controle operacional dessa concessionária, tem 2 analistas e bancos de dados lá, que cuidam, na verdade, dos dados. Porque às vezes você precisa de um dado que não está exatamente no sistema, né? Você precisa de um dado desagregado, né? Normalmente os sistemas dão dados agregados, né? Mas às vezes você precisa de um dado desagregado que o sistema não dá. Então, tendo essa maior facilidade de acesso aos dados, eu acho que isso facilita. E é isso que a sociedade tem que ter. Quer dizer, a gente pode ter um aplicativo tipo Uber? Pode ter. Só que vamos pensar, o Uber no mundo todo, ele foi, conforme alguns colegas gostam de destacar, nasceu para, na verdade, ser um subemprego, né? Quer dizer, para quem não estava podendo fazer outra coisa, se encaixou lá no Uber e acontece isso com todas as outras. Então, acho que vejo como coisa muito positiva a Prefeitura de São Paulo soltar um aplicativo. Porque aí, quando a gente conseguir passar da seguinte situação, e isso acontece em várias cidades, eu precisaria entender um pouco melhor esses dados do Uber para olhar
as pessoas se movimentando desde o transporte compartilhado, passando pelo transporte público, até outros modos de transporte que não sejam só os terrestres. Então, toda vez que a gente, ou pelo menos isso tem acontecido em várias prefeituras, quer dizer, quando você chega perto do Uber, ele te passa uma informação agregada, nunca uma informação desagregada. Por quê? Porque senão ele está passando um pouco do expertise, do negócio dele, né? Quanto ele, de toda uma questão de investimento. Isso faz parte da estratégia do negócio em si, né? Faz parte da estratégia do negócio em si. É Então, por isso que, interessante. de alguma maneira, a gente precisaria ter o seguinte, não, mas eu preciso desses dados para dizer o seguinte, só para terminar a ideia paciente, de dizer o seguinte, eu estou sendo navegado pelo Waze ou sendo navegado pelo Google. Essa informação, eu tenho um colega da CET que diz assim, aliás é meu aluno de doutorado, né? Terminou agora, ele diz assim, olha, nesse exato minuto a Rebouças está vazia. Adivinha o que acontece daqui a 5 minutos? A Rebouças lota. Então, essa informação, ela não pode partir de alguém que inclusive às vezes não está nem aqui no Brasil. Essa informação tinha que nascer do operador do tráfego, que ele ia dizer, né, pessoas, olha, ele ia entender um pouco mais esse movimento global para não ficar esse pendular. Inclusive, o último que recebeu essa informação do a Rebouças está vazia, ele vai pegar um baita de um trânsito, lógico. Né? Eu gosto dos dois exemplos, porque aqui mostra a complexidade, mas mostra a importância de você ter soberania dos dados aqui. Isso é um ponto importante. O exemplo do Uber, de Uber. Ok, primeiro temos aqui um modelo de negócio. Primeiro temos uma estrutura de companhia que não necessariamente está totalmente no Brasil. E aí você se pergunta, né? Mas a prefeitura vai ter um app agora de mobilidade para concorrer com o Uber ou para ter algo estatal? Não, na verdade é uma inteligência para ter os próprios dados, para aprender, no caso de CIT também, né, da CIT, a Companhia de Engenharia de Tráfego. A Companhia de Engenharia de Tráfego tem parceria com o Waze, tem troca de informação, mas ela desenvolve o seu próprio repertório ali, isso aqui é muito interessante, essa soberania da informação, porque uma empresa ela pode deixar o país, né, ela pode mudar o seu modelo de negócio, e aí a gente está falando de algo mais amplo. Ou entrando nesse ponto específico que você falou, a informação que vem do Waze para a CET é agregada. Aí a gente faz um processo de dizer o seguinte, aquele trecho está vermelhinho, então eu vou pegar e vou... o que me interessava, o que interessa, na verdade, a Companhia de Engenharia de Tráfego é saber qual é o volume de veículos que está passando lá para dizer o seguinte, não, eu preciso tirar uma parte desses volumes daqui, levar essa turma para outro lugar, porque aqui não cabe. Então, e essa informação eu tenho que fazer um processo de desconstrução dessa informação que o Waze passa para poder chegar na informação que a CET precisa. Então, é por isso que eu acho assim, os dados são públicos e uma coisa que nós vivenciamos aqui foi aquela questão seguinte, veio um prefeito e falou assim, vamos construir ciclofaixa. Muito bem. Aí, de repente, veio uma empresa chamada Yellow, né, com aquelas bicicletas que ficavam assim em todo lugar, e você saía, dizia, onde é que está a bicicleta aqui e tal? Aí você pegava a bicicleta e andava. E aí eu comecei a pensar sobre essa questão de dizer, puxa vida, então você cria uma infraestrutura e daqui a pouco você pode agregar novos negócios a isso. Eu vou talvez fazer um outro paralelo muito interessante também, menos físico, que foi a seguinte, quando a gente distribuiu os tags dos pedágios, quem distribuiu foram as concessionárias. Aí depois o modelo de negócio convergiu para dizer o seguinte, um modelo que existe na Espanha. Não é a concessionária que está lá no centro daquele negócio. Quem está é um banco. Porque, às vezes, você não vai pagar só o pedágio, você vai pagar a gasolina, você vai pagar outros volumes. Aí, quando os volumes começam a crescer, isso não é para as concessionárias, isso é para o modelo de negócio. Mas eu me lembro que eu tive a oportunidade de discutir com o governo e dizer o seguinte, esse tag deveria ser público. Por que público? E dado pelo governo, ou já vir do carro. Por quê? Porque a gente precisaria de uma porçãozinha da memória do sistema lá para comportar a aplicação pedágio, e aí sim tem todo um conjunto de coisas ali, né, de players, uma aplicação estacionamento, que hoje é muito comum nos shoppings, ok, mas a gente queria, por parte do governo, por exemplo, saber o seguinte, estou vendo um caminhão saindo do Porto de Santos agora, e ele está lotado, ele está carregado, muito bem.
Então, se eu colocasse essa informação no tag, eu poderia, cada vez que ele passa numa praça de pedágio, que é um excelente sistema de classificação, excelente, né? Melhor que o sistema de classificação que nós temos na rodovia, onde é que está? Que reconhece quantos eixos tem, tudo, é a praça de pedágio. Então, se a gente acompanhasse ele passando em várias praças de pedágio dentro de intervalos de tempo razoáveis, a gente poderia evitar de ter que pedir que ele fosse, por exemplo, um posto de fiscalização fazer a pesagem obrigatória. Por quê? Porque eu já sei que eu posso, se eu souber na fonte com quanto ele saiu, eu posso ir acompanhando a viagem para saber até onde ele vai chegar. E aí por isso que eu falei, eu precisava que aquilo fosse aberto, né? E isso não foi, porque as concessionárias não souberam. Depois que elas falaram, da praça de pedágio, a gente começou a ter uma aplicação estacionamento em shopping. Mas isso demorou. E a gente queria, por parte do governo, né? Por parte do governo, porque nessa época estava no IPT, e o IPT, o Instituto de Pesquisa Tecnológica, era um braço da Artesp, que era a Agência Reguladora de Transporte do Estado, a gente enxergava essas coisas e eu queria fazer outras aplicações. Por isso que, inclusive, de início a gente não colocou um tag somente de leitura, ele era de leitura escrita. Professor, tem esse exemplo da Yellow que você trouxe, ele também é emblemático, e para quem não está familiarizado, a Yellow foi uma empresa de literalmente aluguel de bicicletas aqui em São Paulo e algumas regiões metropolitanas, que funcionou por um período, mas logo ela deixou o Brasil, e aí espelha um pouquinho o exemplo que a gente falou de mudança de estratégia. Mas a pergunta é, independentemente se foi Yellow, bicicleta, patinete, o que esses projetos que eles vêm, que trazem algum tipo de repertório, voltam, a gente aprende? Em outras palavras, essa experiência que tivemos com Yellow, com bicicletas, outras modalidades aqui, os próprios patinetes, a prefeitura, esse ecossistema que a gente está chamando aqui de cidade inteligente, a gente aprendeu alguma coisa? Do que não fazer, do que pode ser melhor? Ou a curva de aprendizado aqui, ela também existe? Existe, porque, por exemplo, a Yellow discutia com a prefeitura dizendo o seguinte: bicicleta é transporte público. Num primeiro momento você vai dizer, peraí, agora a bicicleta virou ônibus? Não, é que ela estava fazendo o papel de transporte público. E quando ela está, como todos os outros sistemas que vivem hoje, né, quer dizer, ela tá travada num determinado lugar, senão você tem que tirar num lugar travado para colocar num outro lugar travado, né, ela está ocupando um espaço público, mas é muito bem delimitado. Tal. Agora, quando você diz assim, olha, você pode colocar a bicicleta em qualquer lugar, então é interessante de ver umas fotos na Holanda, onde as pessoas chegavam na frente de uma estação de trem, você está passando de um sistema de baixa capacidade, que é a bicicleta, para um sistema de altíssima capacidade. Então as pessoas empilhavam as bicicletas assim, e aquilo estava ocupando um espaço público. Então aí a gente começou a olhar e falou assim, não, peraí, pode largar a bicicleta. Ou seja, era um efeito colateral da tentativa de resolver uma questão. E era muito legal ter a bicicleta em qualquer lugar, mas a gente pensou, peraí, mas eu preciso ter essa bicicleta em alguns lugares. E aí, por exemplo, dentro da prefeitura, dentro da cidade universitária, se criou a ideia de dizer assim, não, a gente vai colocar como se fosse o estacionamento próprio para a bicicleta. Então, você vê que a gente vai aprendendo. Sim, com isso. E também temos esse modelo hoje aqui em São Paulo e outras cidades de ter ali os locais corretos. Definidos para você. Tá. Assim como no caso ainda de bikes e bicicletas, mesmo nos Estados Unidos, se você olha hoje ainda, você pode estar andando aqui, você tem o perigo de tropeçar com um patinete. Professor, a gente está quase terminando e aí, colocando em perspectiva o que falamos aqui, né? Então, cidade inteligente, as Smart Cities, não é só sobre tecnologia, isso está muito claro. É sobre muito dado e muita informação, mas mais do que isso, é gestão e governança. Acho que isso fica muito, muito evidente aqui. E principalmente esse olhar de negócios também, né? Como que eu posso trabalhar com os dados, trabalhar com as informações. E aí, para terminar, uma palavra que veio lá no início também, que ela é muito importante para essa nossa conversa, que é resiliência. Né? Hoje a gente lida já com as consequências das mudanças climáticas. A gente tem, no caso do Brasil, no momento que a gente está gravando aqui, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, toda a região ali vivendo vários desafios. O que esse caso ele ilustra em termos do quanto a gente precisa evoluir também e pensar a cidade inteligente? Vou dar um exemplo, né? Quando a gente fala de comunicação para o desastre, às vezes você fica refém de uma comunicação que depende de um Wi-Fi, que depende de um celular, e aí você perde essa comunicação. Em outras palavras, o que esse exemplo do que está acontecendo no Rio,
no Rio Grande do Sul, mas o que já aconteceu na região serrana do Rio e em outras regiões mostra sobre ter resiliência. O que é uma cidade inteligente que é resiliente? Bom, eu acho que aí você fez uma pergunta que eu acho muito interessante, porque eu gosto de mostrar em aula uma questão seguinte, quer dizer, quando tivemos o Katrina lá nos Estados Unidos, eles tinham um bom sistema de monitoramento ambiental, eles tinham planos desenhados do que fazer com as rodovias caso acontecesse um problema, né? E o que tivemos na prática? Rodovias lotadas e outras rodovias vazias. Ou seja, no último momento faltou um certo comando, porque é aquela história, eu gosto de falar isso em sala de aula porque eu testemunhei isso. Você chega numa concessionária de rodovia e fala assim, cadê o plano de operação? Nossa, está aqui. E se você perguntar para pessoas, o operador da rodovia ou um operador de qualquer centro de controle, aquele plano de operação está na cabeça. Aí você pergunta, cadê o plano de contingência? Aí ele vai dizer, bom, está lá no armário. Então significa, não está introjetado nas pessoas. E aí, Ou seja, você tem um ótimo sistema de tecnologia, dados, informação, mas aí na hora de conectar tudo... mas é mais do que introjetar toda essa situação na cabeça das pessoas, na cabeça do operador. De forma geral, nós como sociedade temos que evoluir, né? Quer dizer, a gente tem que lembrar que tem que ter toda uma questão ética, e mais do que ética, eu acho que é o seguinte, é lembrar que tem um ser humano por detrás, né? A ideia de quando você falar, tinha alguns psicólogos que dizem assim, quando você for falar com um ser humano, né, não importa os problemas que ele tem ou o que você quer estudar, tal, lembra que você está falando com um ser humano, que é uma coisa que eu acho que a sociedade nós estamos perdendo um pouquinho isso, porque a tecnologia está deixando a gente muito distante um do outro, né? A tecnologia é maravilhosa para aproximar, mas ela também desaproxima, né? Eu me lembro de alguém narrando isso, acho que no estado de São Paulo, que ele entrou num táxi, acho que em Paris, e do ponto que ele entrou até o ponto que ele saiu, o motorista de táxi ficou o tempo todo numa conversa que ele estava lá com outra pessoa. Ele não teve condições de interagir com a pessoa. Então, acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que aprender a mexer com essa tecnologia, mas eu volto naquele ponto. Hoje, eu demorei... Tem eu e um outro colega da engenharia de produção que damos a disciplina, ele chama, na engenharia de produção, de gestão de cidades inteligentes, e eu chamo de cidades inteligentes. E essa é obrigatória para um dos módulos que finaliza o curso de engenharia civil. E eu demorei para entender assim, quer dizer, para o engenheiro civil, eu acho que nós estamos falando de oportunidades de negócios nessa cidade. Quer dizer, hoje a gente pode olhar o desastre do Rio Grande do Sul da seguinte maneira. Bom, vai ser uma oportunidade muito grande para a gente chamar a engenharia nacional, em especial a engenharia civil, que é uma engenharia que ela teve altos e baixos, né? Então, o Rio Grande do Sul é uma oportunidade da gente colocar a engenharia nacional para repensar como é que a gente vai fazer para deslocar cidades inteiras ou tornar as cidades mais resilientes, porque em 1941 teve um problema no Rio Grande do Sul e agora voltou a dar vários problemas, mais pesado está agora, mas talvez haja outros no futuro. Muito recentemente eles passaram por seca também, quer dizer, então a gente está numa situação E a certeza que nós temos é que a gente vai precisar de muita resiliência, né, professor? E aí muita resiliência, ou seja, a gente vai precisar capacitar as cidades e aí não é só o emprego para a empreiteira ou para o engenheiro civil, pode ser para várias camadas da sociedade se eu pensar cada um desses processos que eu falei agora, né, e dizer o seguinte, como é que eu poderia fazer um aplicativo para fazer uma determinada funcionalidade, ou mais que aplicativo, né? Agora, por exemplo, na China, voltando, eles dão bons exemplos nesse aspecto, está se falando nas cidades esponja. Quer dizer, eu preciso, de alguma maneira, fazer com que partes inundáveis da cidade elas estejam ali prontas para inundar. É um conceito simples que a gente perdeu, porque a gente resolveu, quando não tem a cheia,
as pessoas vão lá e se colocam naquele lugar. E a resiliência também compõe esse estado sempre de alerta, né? A gente não pode nunca relaxar, mesmo com toda a tecnologia, porque tudo muda, né? É interessante, e aí queria super agradecer o seu tempo e trazer um pouco desse repertório pra gente. É interessante ouvir de um engenheiro, e aí eu acho que é o de mais especial que eu tiro dessa conversa é o lado humano aqui, né? Eu acho que o humano, quando a gente fala de cidade inteligente, ela precisa existir por causa de seres humanos, né? E resgatar o humano para várias etapas da nossa vida torna uma cidade mais acolhedora. Então, Sim. eu acho que é muito emblemático esse ponto da conversa. Eu acabei falando um pouco mais da visão do cara que mexe com infraestrutura, né, com demanda e tal, mas quer dizer, eu acho maravilhoso que a gente pode aplicar na área da saúde, na área da educação agora, né? Eu queria só, quando você falou lá atrás de barreiras, eu esqueci de falar uma coisa agora, por exemplo. Recentemente nós passei o último ano desenvolvendo a questão seguinte: como a gente daria uma parte da disciplina de topografia utilizando óculos de realidade virtual. Muito bom. Aqui fica uma oportunidade para você voltar. Esse é um assunto que eu gosto muito também e que cabe muito na nossa conversa. Depois falar de aplicação de tecnologias imersivas na evolução de várias disciplinas aqui para as cidades. Professor, muito obrigado. Obrigado pelo papo. Prazer em conhecê-los e prazer estar aqui. Pela presença aqui no Tech for Business. Pessoal, esse foi mais um episódio, a gente falou de cidades inteligentes, Smart Cities, e desconstruímos um pouquinho o conceito. E o Tech for Business está disponível nas principais plataformas de áudio e vídeo, e eu convido você que não está habituado aqui ao nosso dia a dia, que venha e assista. Temos outras conversas sobre inteligência artificial, sobre tecnologia e agronegócio muito legais. É isso, a gente se encontra no próximo episódio.